Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única igreja fundada por Jesus Cristo, Deus eterno e bendito, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, no Evangelho de São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Jesus diz: edificarei a minha igreja no singular. Ele não diz: edificarei as minhas igrejas no plural. São Mateus 16:18. O católico deve amar e defender a Igreja Católica, a única igreja fundada por Deus. As religiões e as seitas trabalham furiosamente para destruir a Igreja Católica. A Igreja Católica é a nossa mãe. O católico que não defende a igreja, que não ama a igreja, é um filho ingrato. Santo Agostinho diz que nós devemos amar e defender a Igreja Católica. O Papa Paulo VI, isto é, São Paulo VI, diz que o católico deve amar e defender a Igreja Católica, porque a Igreja Católica é a nossa mãe. O Papa Francisco é o Papa da Igreja Católica. Não existe outro Papa. Muitas pessoas estão xingando o Papa. Quem não gosta do Papa, reze por ele e cale a boca. Esses católicos que xingam o Papa, de antipapa e anticristo, têm o demônio na alma. Santa Catarina de Sena, na carta 28, número 4, escreve: ainda que o Papa fosse um demônio encarnado, jamais devo levantar a cabeça contra ele. Escreve Santa Catarina de Sena, carta 28, número 4. Muitos católicos vivem na lama e xingam o Papa. É preciso rezar pelo Papa e calar a boca. Quem afirma que o Papa Francisco não é o sucessor de São Pedro está excomungado. Na Constituição Dogmática Pastor Eternos de 18 de julho de 1870 diz: se alguém negar que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro no mesmo primado, seja excomungado. Constituição Dogmática Pastor Eternos de 18 de julho de 1870. Caríssimo católico, vamos refletir sobre os pastores chamados por Jesus para a gruta de Belém. No Evangelho de São Lucas, capítulo 2, do versículo 10 ao 12, diz: o anjo, porém, disse-lhes: não temais, eis que eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura.
Evangelho de São Lucas, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 12. Então, prezado católico, porque Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, chamou os pastores para a gruta de Belém. Os pastores estavam ali, distante uns 3 quilômetros, e eles foram chamados para a gruta de Belém, porque Jesus Cristo chamou os pastores para a gruta de Belém. Jesus chamou os pastores primeiro, porque esses pastores eram pessoas pobres, isto mesmo, eram pessoas pobres, não eram homens vaidosos que viviam mergulhados nas riquezas vazias desse mundo traidor e inimigo de Deus e da salvação da alma. Nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu pobre, numa gruta pobre e distante de qualquer conforto, quer mostrar que não simpatiza com as riquezas e as grandezas desse mundo caduco e passageiro. Jesus é a riqueza infinita e não necessita das riquezas desse mundo. Jesus Cristo ama o coração que vive desapegado das coisas desse mundo. Aquele que se apega aos bens da terra expulsa Jesus do coração. Os pastores foram convidados para se aproximar da gruta de Belém, porque eram homens pobres. Os pastores eram pobres e não vagabundos. Tem diferença, isso mesmo, tem muita diferença em ser pobre e em ser vagabundo. Pobre é aquele que luta para sobreviver, que trabalha honestamente para sustentar a família e que não tem oportunidade de crescer na vida, mas não deixa de trabalhar. Trabalha continuamente e com honestidade. Agora, vagabundo é aquele que tem oportunidade e foge do trabalho para escorar nas pessoas, para sugar o próximo, isto é, são pessoas parasitas. O vagabundo gosta de escorar no próximo, o vagabundo é um parasita. No Brasil existem milhões de vagabundos que fogem do trabalho para escorar nas pessoas. São pessoas vagabundas, têm oportunidade, mas fogem do trabalho. Então, prezado católico, Jesus Cristo chamou os pastores para a gruta de Belém, porque, primeiro, eram homens verdadeiramente pobres, não vagabundos. Jesus ama os pobres que são honestos. São Bernardo de Claraval diz que pobreza não é defeito. Defeito e pecado é roubar o bem do próximo. Como é vergonhoso uma pessoa roubar o bem alheio. No inferno tem um lugar especial para o ladrão, para a pessoa que abandona o trabalho, que foge do trabalho para roubar os bens alheios. Estimado católico,
Jesus Cristo chamou os pastores. Segundo, porque esses pastores eram simples e honestos. Repito, segundo, porque esses pastores eram homens simples e honestos. Jesus Cristo ama as pessoas simples e honestas, pessoas que não enganam o próximo com mentira, falsidade e hipocrisia. A desonestidade invadiu o mundo. A desonestidade está reinando em milhões de corações. O desonesto caminha para o inferno, longe de Jesus. Quem quiser ser amigo de Jesus deve possuir um coração simples, honesto e humilde. Esses pastores de Belém eram simples, humildes e honestos. Agradaram ao menino Jesus. Então, Jesus Cristo chamou os pastores de Belém para a gruta, porque, segundo, eram homens simples e honestos. Estimado católico, Jesus chamou os pastores de Belém para a pobre gruta. Terceiro, porque esses pastores eram homens trabalhadores. Repito, terceiro, porque esses pastores de Belém eram homens trabalhadores. A pessoa preguiçosa não pode agradar a Deus. O preguiçoso é um vômito. Isso mesmo, o preguiçoso é um vômito. Os pastores de Belém, não felizes de trabalhar somente durante o dia, preparando manteiga, queijo e outros, trabalhavam também durante a noite, vigiando as ovelhas. Homens trabalhadores, modelo para as pessoas de hoje, modelo para esse mundo preguiçoso. O mundo está cheio de pessoas preguiçosas, acomodadas, querem tudo na mão. Repito, o mundo está cheio de pessoas preguiçosas, acomodadas, querem tudo na mão. É insuportável conviver com pessoas preguiçosas e acomodadas. Hoje, as crianças e adolescentes não podem trabalhar, mas podem matar, jogar pedra na casa dos vizinhos, perambular pelas ruas, mexendo com drogas. Isso pode, mas trabalhar não pode. Precisamos rezar pelo futuro do Brasil. O Brasil será um país de acomodados, preguiçosos e amantes da vida fácil. Estimado católico, quem não aprendeu a trabalhar na adolescência, será que vai trabalhar quando estiver adulto? Eu não acredito. Deus sabe. Os pastores de Belém trabalhavam durante o dia e durante a noite. Ao invés de dormir, vigiavam as ovelhas durante a noite. O preguiçoso não pode agradar a Deus. O preguiçoso é um monte dentro de casa. Existem homens casados que não trabalham, deixam a esposa e os filhos passar fome, fogem do trabalho, vivem perambulando
pelas ruas da cidade com a camisa nas costas e de bermuda, chinelinho no pé, é um mala, vivem perambulando pelas ruas e nas portas dos botecos, ou então roubando e matando para sobreviverem, coisa vergonhosa e vomitante. Isso mesmo, coisa vergonhosa e vomitante. Estimado católico, Jesus Cristo chamou os pastores para a gruta de Belém porque, terceiro, eram homens trabalhadores. Jesus Cristo chamou os pastores, quarto, porque esses pastores eram homens responsáveis e cumpridores de seus deveres. Repito o quarto ponto, porque esses pastores eram homens responsáveis e cumpridores de seus deveres. Prezado católico, Deus quer que cada pessoa cumpra bem o seu dever, a sua missão aqui na terra. A pessoa irresponsável não pode agradar a Deus e não convive bem com o próximo. Ninguém gosta de pessoas irresponsáveis. Os pastores de Belém foram homens responsáveis. Cuidava bem das ovelhas, procurava água para o rebanho, expulsava lobos e ladrões que se aproximavam das ovelhas para matá-las e roubá-las. Eram homens cumpridores do dever. Estimado católico, será que nós católicos, seguidores de Jesus, somos pessoas responsáveis? Cuidamos bem dos nossos deveres ou somos pessoas irresponsáveis? O irresponsável assemelha-se a um prato de vômito. Todos o evitam, enoja a todos. A convivência com uma pessoa irresponsável é um pequeno inferno aqui nesse mundo. Não só Satanás, mas todo o inferno aplaude o irresponsável, principalmente quando ele é temperado com a pirraça. Já pensou trabalhar com uma pessoa irresponsável e pirracenta? Isso é um pequeno inferno aqui nesse mundo. O irresponsável vive no mundo da fantasia. Ele guarda os deveres e exige que todos o carreguem nos ombros como grande campeão. Que coisa mais vomitante! Prezado católico, o mundo está se tornando um viveiro de pessoas irresponsáveis, porque estão criando os filhos longe de Deus. Uma criança que é formada longe de Deus, ou melhor, que é deformada longe de Deus, será um adulto irresponsável. Uma pessoa irresponsável não pode ser verdadeiramente feliz, nem possuir paz no coração. Então, prezado católico, Jesus Cristo chamou os pastores para a gruta de Belém porque, quarto ponto, eram homens responsáveis. Vou agora fazer um resumo. Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, chamou os pastores, primeiro,
porque esses pastores eram homens pobres. Segundo, porque esses pastores eram simples e honestos. Terceiro, porque esses pastores eram homens trabalhadores. Quarto, porque esses pastores eram homens responsáveis e cumpridores de seus deveres. Estimado católico, imitemos o exemplo dos pastores. Deus quer que sejamos santos, grandes santos. Deus não nos criou para a derrota, mas Deus nos criou para a vitória. Não deixemos para depois, mas busquemos a santidade hoje, imitando os pastores de Belém. Caríssimo católico, conhecemos um pouco sobre os pastores chamados por Jesus Cristo para a gruta de Belém. Deus quer que o católico seja membro vivo da Igreja Católica. A Igreja Católica não precisa de católicos defuntos. Precisamos lançar uma campanha mundial para acordar os católicos que estão dormindo nas mãos de Satanás. Acorda, tu que dormes. Isso mesmo, vamos lançar uma campanha mundial para acordar os católicos apáticos, preguiçosos e frouxos, católicos indiferentes. A Igreja Católica não é sarcófago para conservar múmias. O católico só de nome não se salvará. Ninguém tem certeza absoluta da salvação da alma, nem o Papa tem essa certeza. O católico precisa viver santamente, precisa desprezar as coisas caducas desse mundo. O católico só de nome não se salvará. O católico só de batismo, fachada, o católico só de nome não irá para o céu. O católico precisa iluminar com o seu exemplo de vida. O católico precisa ser sal da terra e luz do mundo, como ensina Jesus Cristo. Sabemos que a vida é curta, o tempo não espera, a morte não avisa, a morte não telefona, a morte não manda carta, a morte não envia e-mail, a morte vem. Devemos entesourar no céu agora. Após a morte, é impossível um católico entesourar no céu. Não podemos perder tempo. É perigoso morrer de mãos vazias. É perigoso jogar as oportunidades fora. Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será cobrado.